Olá, meus caros viajantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da minha, da sua, não, da nossa Dimensão Nerd, um espaço aqui na plataforma onde nós fazemos viagens interdimensionais. Bom, meus caros viajantes, hoje o vídeo foi elaborado e pensado realmente para vocês e por vocês, porque é um vídeo esclarecimento de todas as dúvidas desse terceiro livro de Dota Dragon's Blood. Para quem não conhece, é uma série muito boa da Netflix em animação que o cardzinho está disponível aqui no nosso último vídeo sobre. E para quem ainda quer mais emoção ainda e quer ver como que eram as coisas aqui na Dimensão Nerd um tempo atrás, vou disponibilizar esse cardzinho aqui que dará acesso a vocês ao primeiro vídeo de Dota Dragon's Blood aqui no canal. Foi um dos primeiros vídeos do canal, então se divirtam, dêem uma risada, comparem como está hoje. Eu acho que eu melhorei um pouquinho só, mas deixo essa opinião com vocês. Bom, meus caros viajantes, a gente tem um Invoker abandonado no inferno feliz, uma Firin se tornando a deusa da lua realmente, uma Mirana se tornando de vez a deusa do sol e com um filho do Davion na barriga, e vocês não perceberam. E eu acho que não menos importante, eu acho que o mais bizarro de todos, a Filomena falando, você me ama? Essas questões terão respostas nesse vídeo, né? Mas antes disso, por favor, se inscreva se ainda não é inscrito, ative o sininho, deixe o seu gostei e, por favor, eu quero o seu comentário, a sua opinião. Comente, vamos argumentar e debater. Pois aqui na Dimensão Nerd, a gente preza pelo respeito de ideias. Então, apesar da sua ideia ser diferente da minha ou da do outro, a gente tem que se respeitar. Então eu quero muito comentário aqui com as teorias de vocês, porque no finalzinho vou fazer uma teoria bem top aqui pra vocês, que eu fiquei matutando bastante quando eu terminei de ver a série. Bom, meus caros viajantes, para o esclarecimento maior neste momento, quero começar falando do Invoker. Toda essa temporada que aconteceu nos revelou uma coisa muito importante. Parem para pensar que o Invoker repetiu a luta com o Terrorblade basicamente 11.000 vezes. 11.000 vezes até chegar no ponto que está, e pelo menos 1.000 vezes para chegar num ponto mais tranquilo, onde a batalha sempre fica mais ao favor do Invoker. Muita gente duvida que o Invoker seja um herói, um bom moço ou algo do tipo. O Invoker, ele não é nada mais e nada menos que justo com as próprias ideias. Ele não faz o bem, ele não faz o mal. Ele só faz o que ele acha ponderado perante a visão dele. O cara recriou a realidade 11.000 vezes. Dentro disso, nós paramos para pensar que toda essa terceira temporada em si foi um lapso temporal, aonde desta vez o Invoker não pôde continuar o projeto em si. Tanto que desta vez ele conseguiu trazer a Filomena de volta e, assim, de uma forma que ela conseguisse viver muito mais tempo do que o previsto, vamos dizer assim, na história. E uma grande lição que o Invoker traz é que o conhecimento mal administrado é realmente algo muito poderoso e volátil. Antes de mais nada, que a gente se livrou do Invoker, que as coisas vão ser diferentes, fiquem calmos, fiquem tranquilos. Ele não morreu. Ele só foi abandonado com baixa energia na dimensão do Terrorblade, que para eles é o inferno. Logicamente, daqui a um tempo é muito provável que o Invoker apareça na história se tiver uma continuidade. No final de tudo, a gente percebe quão premeditado e o quão poderosa foram as atitudes e essa personagem é. A Firin, de uma pequena elfa, totalmente despretensiosa e que não conhecia nada do mundo, realmente passa para a deusa da lua. Com o início de história bem complicado e bem turvo, vamos dizer assim, a Firin foi uma das personagens que mais cresceu com todo esse arco do terceiro livro. Ela acabou se tornando uma das peças principais e mais poderosas, se tornando realmente a filha de Mayne, como assim já foi premeditado em todos os universos que ela passou. Mostrando que todo aquele medo
todas aquelas lembranças dolorosas que ela guardava consigo, com todas as dores e lembranças horríveis que a Fury teve ao longo da história, né? Momentos que ela presenciou e que se tornaram lembranças, a gente vê que ao invés de se tornar uma sombra em sua vida, como a Luna própria fez com todas as baixas que a Luna gerou por aí, a Fury, indiferente disso, aprendeu e tirou uma boa lição disso, que as coisas têm que acontecer da forma que elas acontecem. E não tem o porquê de tudo ser da forma que a gente quer. Porque o mundo tem uma vontade, o universo tem uma vontade, e ele independe da vontade de todos. Mais uma vez, eu dou parabéns de uma mera elfa ingênua para a deusa da lua, a deusa do amor, né? Vamos dizer assim. Meus caros viajantes, se não um dos, se não a mais forte personagem dessa história de Dota Dragon's Blood da Netflix, a Mirana vem se mostrando a verdadeira campeã, a verdadeira heroína da história, né? Não de uma forma jogada, de uma forma forçada, mas e sim de uma forma muito construída e elaborada. Eu falo pra vocês, meus caros viajantes, que teve algumas cenas da Mirana, em específico, que meu olho até deu uma suadinha ali, básica, mas que foram cenas muito bem feitas e com uma carga emocional muito forte. Só vale a pena lembrar que a série foi muito bem feita e ainda tem muito mais por vir, né? Calma lá, meus caros viajantes. Antes de mais nada, antes de saber o que eu tenho para falar sobre a Mirana, por favor, se você ainda não deu o like, dê o like aí embaixo. Isso nos ajuda muito a divulgar o nosso conteúdo para novos viajantes e aumentar a nossa família aqui nessa dimensão chamada YouTube. Mas a Mirana teve um bom crescimento como a personagem principal ao longo dessas 3 temporadas, mas nessa última temporada a gente realmente vê a tomada de decisão sendo feita, né? E o principal fato que eu já vou antecipar tudo para falar. Que cena difícil ver ela recriando a realidade, né? Onde tudo partiu do zero. Isso foi complicado, vamos dizer assim. Muitas pessoas se questionam se o Davion vai voltar, se não vai. Mas eu tenho certeza que ele irá voltar de uma forma diferente, pois naquele momento poucas pessoas entenderam que a Mirana pôde reformular tudo desde o ponto que ela queria que acontecesse, da forma que ela quisesse, com quem ela quisesse. Então, ao mesmo tempo que ela voltou para o momento exato em que o Davion morreu e o Invoker estava usando a Forja, ela trouxe algumas alterações com ela e que efetivamente não mudaram nada na realidade. Porque uma coisa muito importante que foi nos dada a resposta desde a primeira temporada e ninguém se atentou é: a Mirana, ela é o arauto, ela é o representante, ela é a entidade máxima do universo, o Sol, a criação. Então, por mais que ela faça tudo diferente, ela sempre irá voltar da mesma forma. E isso é algo que é muito surreal. É um escalonamento de poder que mexe totalmente com tudo. Então vamos levar em consideração que naquele momento onde ela e o Davion se beijam e se juntam para voltar àquele ponto onde ele está morto e ela está ali chorando, né, olhando para o corpo dele, ela materializou a energia dos dois dentro de si. E isso criou uma criança. Para quem está viajando, né, nesta observação / teoria que para mim irá se confirmar na próxima temporada, não se esqueçam da última ação que a Mirana teve, que foi de presentear o livro supremo com todo o conhecimento do Invoker para o mercador. E ali o mercador realmente vira e fala para ela: você conquistou tudo que queria? E nesse corte de câmera que tem logo em seguida, mostra focadamente a barriga da Mirana e ela com a mão em cima, dando uma alusão à gravidez, na minha perspectiva pelo menos, né? Espero que eu esteja certo. E talvez será... Não. É realidade porque já tá ali na história. A Philomena veio também com todo esse regresso da realidade. Mas
uma coisa que ninguém entendeu é como ela apareceu do nada ali, porque ela não estava na cena final, certo? Vamos abordar alguns pequenos detalhes que ficaram em vão e que as pessoas não entenderam. Quando a Mirana voltou à realidade para o ponto que ela queria, com as pessoas e as criações que ela quis, vamos dizer assim, porque o filho foi uma criação e as pessoas seriam quem estava ali no momento e a própria Filomena, tudo que foi voltado junto com ela, que já estava ali, voltou para o ponto que eles estavam. Como a Filomena não existia nesse universo apresentado inicialmente, ela foi para o ponto onde eles já estavam, que era o castelo do Invoker. E isso eu acho que faz um pouco a explicação de o porquê ela não ter voltado para o exato momento que o Invoker estava ali já de joelhos no chão, que estava no inferno lutando contra o Terrorblade, voltando pelo portal. E isso eu acho que responde o porquê dela não estar ali no espaço final, onde teve a luta com o Terrorblade, com todo mundo. Uma coisa que as pessoas não entenderam, né, e até se questionaram, é como que o Invoker estava com uma reação de pasmo, de tipo, caraca, não deu certo, eu fracassei. E depois ele sorriu. Este momento foi aonde o jogo todo foi entregado. Por quê? O Invoker entende que a realidade que ele sempre quis agora é real. O plano dele, por mais que deu errado, deu certo no final. Pelo fato da Filomena ser materializada daquela realidade para a realidade original. Então, para ele ficar agora no inferno, não é nenhuma punição, porque no final de tudo, o Invoker sempre quis que a filha dele vivesse. Falando um pouco mais da Filomena, antes de falar dessa aparição dela no final, eu queria só relembrar uma coisa. Como que deu todo esse porém para ela, chegar nesse universo original deles, mesmo com a Mirana querendo. Lembrem-se que quando a Filomena acessou as memórias da Firyn, já deusa da lua, ela voltou para o momento exato onde o Invoker ficava recriando o universo, onde ele conseguiu gerar a forja. E ali era um tempo parado, onde apenas e única e exclusivamente o Terrorblade podia se manifestar. Como todos já sabem, e já foi falado até na segunda temporada, o Terrorblade não é afetado pelo tempo. Então, por isso, quando o Invoker congelava o tempo no meio da luta, o Terrorblade conseguia se libertar e contra-atacar. E, gerando esta conversa, venhamos e convenhamos que ela fez parte da energia da Firyn ali naquele momento por um curto período. E aquilo pode ter sido um dos pequenos motivos da Mirana ter conseguido trazer a Filomena daquela realidade para a realidade original. E chegamos no ápice. Sim, a Filomena dizendo, você me ama, ironicamente como sua mãe Salamene dizia. Meus caros viajantes, o que eu interpretei com tudo isso? No final das contas, qual é a doença da Filomena? A doença da Filomena é a ausência do amor da deusa da lua. É a ausência do amor da lua, não da deusa. Então, o que ela sempre precisou, o que sempre foi o maior remédio e a cura de todos os seus problemas, foi ter a lua sob a terra. Nada além disso. E trazendo ela para esta realidade original, onde existem até 2 luas, a doença dela se extinguiu. Nós podemos esperar muito, mas muito, muito, muito mais. Porque lembrem-se também, dentro de tudo isso, Filomena se mostrou ser uma maga muito mais promissora que o Invoker. Muito, 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 muito mais. Então, 2 poréns. Teremos uma personagem muito forte na história, que será provavelmente o ápice da próxima trama, né, da próxima temporada. Principalmente que o Slyrek disse. Quando ele e o Davion da realidade 11.100 e não sei alguma coisa, trocaram uma ideia, ele falou algo muito interessante. Que não importa a realidade que se forme, o Davion sempre vai aparecer e ele sempre vai se tornar um arauto do trovão. Sempre. Sempre, sempre. Davion morreu neste final trágico, né? Mas
necessário, mas isso é mais uma prova que talvez um futuro breve a gente possa ter um ressurgimento dele através de um dragão, possivelmente. Não nascendo, mas sim fazendo o processo inverso, né? Ao invés de se transformar num dragão, ele se transformar num humano. Como a própria Winter fazia ali na segunda temporada. A Lina, quando ela foi inserida na história na segunda temporada, ela teve uma morte muito trágica e, em contraponto, ela fez um par romântico com o Davion muito forte. Não seria prudente agora, nesta terceira temporada, manter uma personagem igual a ela viva, pois iria quebrar a relação do Davion com a Mirana, ia ter um conflito ali na história, não ia encaixar as coisas. E dentro disso, a maneira que eles acharam para tirar a Lina de jogo, eu achei na realidade muito honrosa. Foi justo, foi nobre. Por mais que ela não tenha tido êxito na sua tentativa, ela se sacrificou em prol de tentar salvar todos ali. Então, realmente foi uma morte muito honrosa e muito digna para uma filha do fogo. Bom, meus caros viajantes, eu ainda acho que terá mais vídeos sobre o assunto aqui no canal. Tudo isso vai depender de vocês, da interação de vocês também, das ideias, das teorias para a gente debater e argumentar aqui. Mas de primeiro momento é só isso e fiquem tranquilos, vai ter mais temporadas. Esse joguinho fajuto deles, esse joguinho vagabundo de ficar escondendo o jogo de nós, já caiu por ralo na segunda temporada. Então, meus caros viajantes, eu, seu Capitão Leonardo, me despeço de mais uma viagem interdimensional aqui da nossa Dimensão Nerd com esses meus caros viajantes que eu adoro tanto. Por favor, não se esqueçam do like, da inscrição e de deixar seu comentário. Aqui estarão 2 vídeos para vocês se divertirem e maratonarem o nosso conteúdo. Até a próxima, meus caros viajantes!